O presidente Lula está planejando a saída de ministros-chave, como Fernando Haddad, Rui Costa, Simone Tebet, para as eleições do ano que vem. A estratégia é fortalecer a base governista no Senado, considerado essencial para a estabilidade política. Vou conversar com o André Anelli, que vai trazer informações para a gente agora. Ô Anelli, como é que vai funcionar mais essa dança de cadeiras agora, mirando as eleições de 2026? Pois é, Evandro, o governo federal, o presidente Lula especificamente, já na expectativa de conseguir se reeleger por mais 4 anos, pretende fazer uma base ainda mais forte aqui no Senado. E para isso, conta com nomes considerados de grande apelo popular e que hoje ocupam pastas, então, no primeiro escalão do próprio governo federal. E aí os exemplos são alguns, principalmente o de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Simone Tebet, ministra do Planejamento, Carlos Fávaro, da Agricultura, Rui Costa, da Casa Civil e até mesmo Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Esses são pelo menos alguns dos nomes que devem deixar, então, as respectivas pastas para se candidatarem ao Senado e, assim, em uma eventual reeleição do presidente Lula, fortalecerem a base de apoio do governo aqui na casa. E o interesse principal nessa articulação, nessa movimentação, é justamente fazer com que o governo tenha uma governabilidade. Parece um pouco redundante, mas é essa mesma palavra, governabilidade melhor na próxima, então nos próximos 4 anos. Por quê? Porque o Senado basicamente funciona como uma casa revisora e que acaba tendo a palavra final, por exemplo, na indicação de membros para agências, também para autarquias, a exemplo do Banco Central, indicações de embaixadores, enfim, é uma casa que acaba avaliando muitas das ações do governo federal, além de, é claro, ser uma casa também considerada revisora no sentido daqueles projetos que vêm da Câmara dos Deputados. Então, a gente até faz um paralelo com o primeiro link mais cedo aqui no 3 em 1 da Jovem Pan, em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabou, de certa forma, meio que culpando o Congresso Nacional por uma dificuldade em fechar as contas públicas, em diminuir a quantidade de gastos do próprio Executivo. Então, um dos objetivos em uma eventual nova presidência de Lula é fazer com que o Executivo tenha mais facilidade e mais trânsito aqui também junto ao Legislativo. Evandro. Obrigado, viu, Anelli? Bom trabalho para você. Piperno, temos ministros importantes aí, ministro da Fazenda, ministra do Planejamento Simone Tebet, Carlos Fávaro também pode ser um que saia para disputar as eleições em 2026, o Rui Costa. Estamos falando do escalão ali. Se tem um primeiro escalão, esse aqui está na pontinha do primeiro escalão. Como é que você avalia essas mudanças e num momento em que as estratégias do governo federal de medidas fiscais, de medidas econômicas, de planejamento e também de comunicação estão meio que ali balançando na ponte? Então, saindo essa turma toda, quem é que vai governar? Essa é uma dúvida que me ocorre, né? Essa é a primeira, porque se já está enfrentando crise de popularidade com a situação do jeito que está, eu fico pensando qual seria a estratégia para um 2026 fortalecido politicamente diante da saída dos principais nomes, dos protagonistas aí desse governo, digamos assim. Então, Evandro, eu fico imaginando o seguinte, essa turma toda sai em abril, serão mais 6 meses até as eleições. E aí, e quem vem para o lugar deles? Será que vai conseguir segurar aí o timão e tal? Não sei. Então, primeiro que eu acho essa estratégia, sob esse ponto de vista, extremamente arriscada. Segundo, é preciso combinar com eles. Será que todos eles estão de acordo? Quer dizer, eu vou sair para disputar o Senado e o cara vai olhar uma pesquisa lá no estado dele. Então, por exemplo, o Haddad, a gente falou aqui outro dia que seria o segundo, empate técnico aí com o Eduardo Bolsonaro. O Rui Costa lidera. Mas o Fávaro, eu vi uma pesquisa outro dia, tinha 4, 5, 6%. Vale a pena para ele enfrentar um risco desse tamanho? Eu não sei, eu acho um pouco precoce esse tipo de discussão em relação a esses nomes, embora, como sempre reforço o Zé, talvez a grande batalha para o ano que vem se dê exatamente na briga para controlar o Senado.
Ô Zé, eu já ouvi algumas análises de que esse período pré-eleitoral em que alguns ministros começam a se movimentar com orientação, inclusive, do presidente da República, também é uma forma de você tirar ou demitir ministros sem necessariamente comunicar isso diretamente. Por exemplo, Fernando Haddad tem sido, digamos, vítima de fogo amigo desde o início do governo. E algumas das suas decisões contrariam, em alguns momentos, aquilo que gostaria o presidente da República. Ou ele toma uma decisão, vem o presidente da República e fala, recua, porque não é assim que teria de ser. Digamos, o chamado de Fernando Haddad para assumir uma vaga no Senado ou para concorrer ao governo aqui de São Paulo, não seria uma forma de falar, olha, Haddad, eu vou precisar que você saia do Ministério da Fazenda porque eu preciso de você no estado de São Paulo. Seja no Senado, seja no governo. O mesmo poderia se repetir com outros integrantes do primeiro escalão. Como é que se avalia essa questão que está ali por baixo, no bastidor, hein, Zé? Pois é, o ato de demitir um auxiliar, e principalmente um auxiliar assim próximo, ele nunca é fácil, não. Eu me lembro de alguns episódios, o Tancredo falava muito assim, olha, a democracia é uma deusa sedenta de sangue e ela precisa do seu cargo. Ou seja, estou fazendo isso em nome da governabilidade, em nome da democracia e não é nada pessoal. Mais ou menos o que eu acho, o Mário Puzo no Chefão mostra que eu acho um grande tratado de política, né, sobre exatamente como funcionavam as máfias e é por aí, não é nada pessoal. É em nome da governabilidade, em nome do sistema. É a frase. Só que eu estou achando cedo demais, né? Essa desincompatibilização é no ano que vem, né? E até lá é bom que eles continuem ministros, porque ex-ministro cai no ostracismo. Não tem caneta, não tem poder e não tem, evidentemente, nenhuma visibilidade. Então, é bom que eles continuem ministros para os objetivos deles, né? Essa disputa pelo Senado será muito importante. O grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, já traçou a estratégia lá atrás de eleger um senador em cada estado, e existem contas que mostram exatamente essa possibilidade, e em alguns estados, como em São Paulo, e aqui no Distrito Federal, a expectativa é de eleger 2 senadores. E a previsão é de 40 dos 81 senadores. Essa articulação do PL acabou despertando no PT e em aliados uma reação, acendeu a luz. Afinal, não é só o PL, tem também o centro e a esquerda. E aí o governo do ex-presidente Lula se reuniu e definiu ali algumas estratégias. Primeiro, prioridade para o Fábio Contarato do Espírito Santo, Jacques Wagner, Humberto Costa, que o Paulo Paim não será candidato. Esses terão prioridades ali do PT, mas no mais o PT vai fazer acordos, alianças. O senador Humberto Costa diz claramente, nós vamos apoiar as pessoas que não que sejam do PT, nem que sejam tão unidos assim, mas que tenham uma linha de ação parecida com a proposta de governo do PT. Então, há uma estratégia armada agora também pelo PT de ocupar esse espaço no Senado Federal. Em 2026, apesar do grande cargo que é a presidência da República, a disputa maior é mesmo entre Câmara e Senado. É verdade, Zé. Aliás, o nosso telespectador Gustavo Ribeiro fez um comentário aí. Ele diz, para mim, isso só mostra que o governo está abandonando a gestão para focar em eleição. Alan Gani. Está corretíssimo o nosso telespectador. Aliás, mostra como a nossa audiência é bastante qualificada aqui no 3 em 1, uma leitura muito correta. E aí eu vou pegar um gancho no comentário do Piperno, e o Piperno sempre trouxe, ao longo desses meses, que a falta de nomes neste governo em relação ao governo Lula 1 e Lula 2, que era um governo com nomes muito mais fortes, né? Até para o aconselhamento político. E aí a gente está falando de tirar alguns nomes, 6 meses antes, que são muito fortes, que é o alicerce do governo. São justamente aquelas pessoas com mais trânsito no mercado financeiro, com mais trânsito em grupos empresariais. Então a gente está falando
do Fávaro, por exemplo, ministro da Agricultura. A gente está falando de um Alckmin, né, que também exerce dupla função, aliás, mostrando a carência de nome Simone Tebet, e o próprio ministro Fernando Haddad. Isso é um ponto. Agora, em relação ao fator eleitoral e político, a estratégia faz sentido. O presidente tem uma leitura correta, que a direita procura ocupar espaços no Senado, e aí ele vai para o tudo ou nada para tentar balancear esse jogo no Senado, que não vai ser fácil nas eleições de 2026, promete. Fala, Segré. Eu não sei se o governo vai ter tanta força como para brigar em tantas frentes. Me parece que são muitas frentes abertas. Então ele tem a pressão, como muito bem indicou Zé Maria, Senado. Se bobear, 40 senadores do lado da direita ou do centro-direita pode ser um complicador muito sério. Não apenas para o governo, também uma forma de pressionar o STF. Agora tem também governadores, tem também deputados federais, tem também o presidente da República. É muita atenção para muitos espaços e talvez o governo não tenha muita força. Mas eu não sei se todos esses ministros chegariam até abril de 2026. Muitos deles eu não sei se chegam até lá. E aí pode ser a outra questão. Chegar até lá, perfeito o comentário de Zé Maria de novo, é vitrine. Tá, mas chegou até lá, não está mais lá. E depois, como é que fica? Vai quem assumir um pepino por 6 meses? A única opção seria que o segundo suba com uma questão de transição, uma coisa assim. Mas quem com lógica, racionalidade diria, tá, eu vou pegar o ministério apenas por 6 meses porque o ministro titular foi embora. Mais de um no mercado está com crise de ansiedade, imaginando que o Haddad possa sair. E olha que não é bom, mas pode ser ruim. Se não estiver, pode ser pior. É verdade. Agora, Zé Maria Trindade, por que o governo federal tem tanta preocupação com o Senado? O que representa a Casa Alta hoje para a gestão Lula e PT, caso eles venham ou se tornem presidentes e comandem o país mais uma vez? Pois é, tradicionalmente o Senado é aquela casa onde se diz o seguinte, é um paraíso, né? 51 ex-governadores, ex-presidentes da República costumam também ser eleitos senadores. Uma vez eu escutei um senador dizer, não, olha, é melhor do que no paraíso, porque não precisa morrer para entrar no Senado Federal. Um mandato de 8 anos, é tranquilo, mas é mais fácil de lidar. São 41 senadores, então se você lida ali são 81, lidando ali com 41, 45 senadores, você controla o Congresso, porque tudo tem que passar no Senado Federal. E ali vem um desequilíbrio, que muita gente diz que é equilíbrio, sobre representatividade dos estados. Então, qualquer estado, Acre, Amapá, São Paulo, Minas Gerais e Rio, tem 3 senadores cada um, independente do número de habitantes. Então, o que acontece nas federações, a gente vê CNI, nunca elege um presidente da Fiesp, que quem fala pelo empresariado brasileiro é o presidente da Fiesp. O presidente da CNI é eleito pelas federações, que tem um voto em cada federação. Então, a Federação do Acre é igual a 1. CBF é a mesma coisa. E isso acontece no Senado. Quer dizer, Norte e Nordeste dominam o Senado Federal. Então, é mais fácil lidar com os senadores do que 513 deputados atirando para todo lado. E todo mundo sabe que qualquer que seja o próximo presidente da República, ele será dominado fortemente pelo Congresso. Então, dominar o Congresso será dominar o próximo presidente da República, seja ele lá quem for. Fala, o Piperno. Então, sobre essa parte final do que o Zé falou, a gente não pode esquecer, inclusive, que há em tramitação um projeto para que se introduza o semipresidencialismo. O que significa que o presidente eleito em 26 seria, na prática, o último. Já um presidente enfraquecido, qualquer que seja eleito, o Congresso é cada vez mais forte. Mas vejam, todos os movimentos políticos no Brasil, já de alguns anos para cá, são no sentido de se empoderar cada vez mais o Congresso. Então, quando se fala em controlar o Senado, está se dizendo exatamente em tentar controlar uma casa que, por definição, vai se tornando já naturalmente cada vez mais forte. Então, por isso está todo mundo olhando para lá com tanta ansiedade. E essa vai ser, de fato, a grande batalha.